Foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? E aí no 7, vamos para o 7 agora. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos trabalhando com o tema o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Amém? Então nós vamos ver que o texto aqui, ele fala da história de uma mulher adúltera, que foi flagrada em adultério, no ato de adultério. E nós vamos ver que no início do texto, o texto vai falar que Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus, ele está voltando do templo e ele vai então, diz que dali aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, cada um vai para a sua casa e Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, provavelmente orar, provavelmente se retirar. Por quê? Porque Jesus, quando estava sozinho, Jesus, ele queria ficar mais perto do Pai. Toda vez que Jesus ficava sozinho, era para se aproximar mais do Pai. Era para ter um momento de comunhão com o Pai. Era para ter um momento de intimidade com o Pai. Era um momento em que ele ficava, toda vez que ele ficava sozinho, ele aproveitava esse momento de solidão para chegar mais perto do Pai, para estar com o Pai, para falar com o Pai. Então o texto vai dizer que ele se retira e vai para o Monte das Oliveiras. Provavelmente, como eu falei, para orar, falar com o Pai. E nós vamos ver que no decorrer do texto vai falar da mulher que foi trazida, Que Jesus, ele vai orar, ele vai para o monte e diz que de madrugada ele volta. Depois que ele foi para o monte, que ele orou, ele volta para o templo e vai se assentar e ensinar novamente. E o povo vai novamente e fica em volta dele. E aí vai falar da mulher adúltera. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte. A gente vai observar que Jesus, ele aproveitava os momentos em que ele estava só para falar com o Pai, para ficar com o Pai. Ali era somente ele e o Pai. Ele aproveitava seu momento de solidão, ali ele se retirava para ter um momento de conversa com o Pai, de intimidade com o Pai. E nós vamos ver no decorrer da história do texto, nós vamos ver que de outro lado havia uma mulher que estava em adultério. Enquanto Jesus estava no monte orando, havia uma mulher do outro lado que estava cometendo o ato de adultério. Então aqui o que me chamou a atenção foi o seguinte: o que eu e você fazemos quando estamos sozinhos? O que é que você faz? Qual é a sua prioridade quando você se encontra só? Quando você olha para um lado, olha para o outro e acha que ninguém está te vendo? Qual é a sua prioridade? O que é que você busca? Quando você está sozinho, você busca se aproximar mais de Deus? Você busca se chegar mais perto de Deus? Quando você está sozinho, você busca ler a palavra? Você busca ouvir louvores? Você busca orar, falar com o Pai?
Ou quando você está sozinho, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha em sua volta e você não vê ninguém, e você pensa, a pastora não está me vendo, os irmãos não estão me vendo, minha família não está me vendo, a minha mulher não está me vendo, o meu marido não está me vendo, ninguém está me vendo. Então agora eu vou aproveitar esse momento só e vou fazer o que eu gosto. Eu vou aproveitar esse momento que eu estou sozinho e eu vou dar uma olhadinha lá nos vídeos pornográficos, eu vou lá dar uma olhadinha lá nas redes sociais daquela menina lá que eu conheci, que passou lá na rua, que eu dei uma olhada, eu vou dar uma olhadinha lá nos contatinhos de antigamente, eu vou dar uma olhada lá, como é que diz? Naquilo que eu gostava de fazer. Então eu vou aproveitar esse momento sozinho e vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que minha carne quer, vou fazer o que a minha carne deseja, vou fazer o que eu quero porque ninguém está me vendo. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Você pode olhar para um lado, olhar para o outro e achar que ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Lá em cima há um com olhos como chama de fogo que vê tudo o que você faz. Há um que está atento a todos os seus passos e não adianta você estar escondido ou achar que esconde algo de alguém, porque ele vê tudo e ele sabe de tudo que você tem feito. Então, muitas vezes nós estamos sozinhos, somos até crentes. Na igreja damos glória, damos aleluia, na igreja nós dançamos, nos alegramos. Muitos olham para nós e acham, ai, como ela é tão crente, como ele é tão crente. Ah, nossa, como ora, como fala, como canta, como prega. Ah, nossa, que fogo, que unção. Mas será que lá fora você está sendo crente mesmo? Será que lá fora você também é cheio de Deus? Será que lá fora, quando você está sozinho, você procura se encher mais de Deus? Ou você procura satisfazer os seus prazeres? Ou você procura satisfazer a sua carne? Então nós vemos que de um lado estava Jesus orando na mesma madrugada e de outro lado tinha uma mulher que estava em adultério. Então muitas vezes o que nós vemos é o quê? Pessoas que dentro da igreja são crentes, pessoas que dentro da igreja são fervorosas, mas lá fora tem outra conduta, tem outro comportamento, tem outras atitudes que não condiz com a atitude de um servo, de uma serva de Deus. Então quem é você lá fora? Quem é você quando ninguém da igreja está por perto? Quem é você quando a sua pastora não está lhe vendo? Quem é você quando está no seu trabalho, quando está no meio da sua família? Quem é você quando está no meio dos seus vizinhos? Quem é você lá fora? Quem é você perto dos seus amigos? Você é crente mesmo? Ou você está aproveitando que você está longe daqueles que aos seus olhos ou ao seu saber iriam te julgar e você aí então acha que você pode tudo, que você faz tudo e que ninguém está vendo? Então é para a gente refletir. Será que nós estamos mesmo fazendo o que agrada a Deus? Será que estamos sendo crentes mesmo? Ou será que lá fora nós somos outra pessoa, temos outra personalidade, outra conduta, outra atitude? Porque nós vemos aqui, como eu disse, Jesus estava, enquanto Jesus na madrugada estava orando, porque Jesus ele aproveitava os momentos dele só para falar com o Pai, para ficar mais perto do Pai, para ser somente ele o Pai. E por outro lado havia uma mulher que estava cometendo um ato de adultério. Então muitas vezes é isso que acontece. Ao invés de você aproveitar o seu momento só para você chegar mais para perto de Deus, ao invés de você dizer, não, eu vou aproveitar que eu estou só, eu vou ler a Bíblia agora. Vou aproveitar que eu estou só e vou orar. Vou aproveitar que eu estou sozinha, não tem ninguém para atrapalhar. Vou colocar um louvor e vou ouvir o louvor, porque louvor liberta. Vou me aproximar mais do meu Pai. Mas infelizmente o que nós vemos são muitas pessoas que quando estão sozinhas têm outras atitudes, outros comportamentos. Ao invés de você chegar para Deus, estão mergulhando em seus pecados e se afastando de Deus. E nem percebem que estão cada vez mais se afastando do Pai. Então nós vamos ver
Jesus ele estava orando, estava no monte, e diz que quando ele vem do monte, ele volta para o templo, e o povo ali mais uma vez se reúne em volta dele, e ele se assenta e vai ensinar aquele povo. E aí diz que chega então os escribas e fariseus e traz ali diante de Jesus uma mulher que foi flagrada em adultério. Ou seja, uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Ou seja, aquela mulher, ela não tinha ali como negar o que ela estava fazendo. Chegou num ponto, talvez, aquela mulher na madrugada, a noite anterior, tivesse pensado assim: eu estou sozinha, meu marido não está por aqui, minha família não está por aqui, não tem ninguém vendo, então eu vou ficar com esse aí, vou ficar com esse cara, vou adulterar, vou aproveitar a vida, porque a vida é uma só, ninguém está vendo, não é nada demais, depois eu peço perdão, ou sei lá o que ela pode ter pensado. E o que importa aqui é que ela estava adulterando, né? E ela foi pega, foi flagrada em adultério. Ou seja, ela não tinha ali como negar o que ela estava fazendo, porque ela foi flagrada em adultério. E aí diz que aqueles escribas e fariseus trouxeram ela à presença de Jesus, né? Fez ela ficar de pé ali diante de Jesus. E ali eles fazem, né? Eles dizem a Jesus: olha aí, ó, mestre, essa mulher foi pega adulterando. Estava adulterando. Pegamos ela no ato de adultério. Aí, ó, a lei de Moisés diz que mulheres assim têm que ser apedrejadas. E o Senhor o que é que diz? Nós sabemos que ali aqueles homens, aqueles escribas e fariseus, eles queriam tentar Jesus, porque eles queriam pegar Jesus numa falha. Então eles fizeram a pergunta e ficaram ali insistindo. E realmente naquele tempo a lei de Moisés dizia que quem era pego em adultério deveria morrer apedrejado. Ou seja, não deveria ter chance, uma segunda chance, não merecia perdão e deveria receber o apedrejamento, deveria ser morto ou morta no caso, por apedrejamento. E nós vamos ver então que eles ficam ali tentando Jesus, e diz que aquele povo todo que estava ali já estavam todos armados com pedras, prontos para atirar pedra naquela mulher. Ou seja, aquela mulher estava ali diante de um tribunal humano, aquela mulher estava ali diante de um tribunal de homens, e ao mesmo tempo também ela estava diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. Então, diante do tribunal dos homens ali, eu creio que aquela mulher, ela estava pensando o seguinte: acabou para mim, não há mais chance para mim, não tem como eu negar, porque eles viram, eles me pegaram, então agora é o fim, eu vou morrer, acabou. Meus filhos, talvez se ela tivesse filhos, ela dissesse: meus filhos vão saber que eu morri apedrejada porque estava adulterando, todos vão saber. Ou seja, diante daquele tribunal de homens ali, ela estava sendo julgada e condenada ao apedrejamento. E o que é que nós vemos aí? O tribunal humano que estava julgando aquela mulher era um tribunal onde nós vamos perceber o seguinte: era um tribunal falho, um tribunal injusto. Por quê? Porque se aquela mulher estava em ato de adultério, se ela foi pega em ato de adultério, ela logo não estava sozinha. Estava ela e alguém. Estava ela e um homem. Ou seja, ela não estava sozinha. Ela foi pega, ela foi flagrada em adultério. Ela não estava adulterando só, porque não tem como adulterar só. Se ela foi pega no ato de adultério, ela estava com alguém. E aí onde fica a pergunta: cadê este alguém? Por que este homem que estava com ela, foi pego com ela em ato de adultério, também não foi trazido? Por que somente ela iria morrer? Por que somente ela merecia o apedrejamento? Porque nós sabemos que o tribunal dos homens é um tribunal injusto, é um tribunal que comete falhas, é um tribunal que está sujeito a falhas, está sujeito a injustiças. Quantos casos nós sabemos de pessoas que foram presas injustamente, pessoas que passaram anos presas, por quê? Porque a justiça falhou, porque a justiça não conseguiu todas as provas. Quantas pessoas foram presas, passaram anos, perderam anos de suas vidas atrás das grades,
aprisionadas por uma falha da justiça, e depois de anos vai se descobrir que a pessoa era inocente. Depois de anos vai se descobrir que a pessoa que estava presa era a pessoa errada. Então o tribunal dos homens é um tribunal que pode falhar, é um tribunal falho, é um tribunal injusto. E ali aquele tribunal de homens, aquela mulher estava ali diante, era um tribunal que queria envergonhá-la, era um tribunal que queria humilhar aquela mulher, era um tribunal que estava ali expondo o pecado dela e, de certa forma, livrou aquele homem, aquela pessoa que estava com ela. Ou seja, todo o peso do pecado naquele momento diante dos homens caiu apenas sobre aquela mulher. Todo o peso, toda a condenação caiu somente sobre ela. Então logo nós vemos como o tribunal humano falha, como o tribunal humano é injusto, como o tribunal humano é falho. Então nós vamos ver que aquela mulher, ela está ali. E eu creio que os pensamentos dela eram terríveis, eram pensamentos de profunda tristeza, de que ali ela estava no fim da vida dela, que não havia mais chance, que não havia mais oportunidade. Talvez aquela mulher estivesse pensando ali que se ela tivesse uma segunda chance, ela faria tudo diferente. Se ela tivesse uma segunda chance, ela não teria feito o que ela fez. Talvez aquela mulher estivesse pensando ali que se ela tivesse uma segunda chance, ela não iria trair o marido dela. Se ela tivesse uma segunda chance, ela ia viver uma vida completamente diferente. Mas acontece que ela estava pensando aquilo ali com ela e ela não abriu nem sequer a boca, porque ela sabia o que a lei dizia. Ela sabia que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Então ela nem abria a boca e ela não teve nem oportunidade para isso. Na verdade, ela não teve nem oportunidade. Só que diante dela havia o tribunal dos homens, falho, injusto, mas havia também Jesus. Jesus estava ali. E ali nós vamos ver que Jesus estava ali presente. E Jesus viu toda aquela cena, Jesus assistiu toda aquela cena, Jesus, ele ouviu tudo que aqueles homens disseram, e diz que Jesus, ele se inclinou e ele começou a escrever com o dedo na areia. Talvez ele estivesse escrevendo ali na areia, bando de hipócritas, bando de injustos, pecadores, e talvez ele estivesse escrevendo essas coisas, e vai dizer que ele está ali escrevendo com o dedo na terra. Ele está ali escrevendo, e de tanto aqueles homens insistirem, aqueles fariseus e escribas insistirem, diz que Jesus, ele se levanta, né? Diz que ele se levanta e ele faz então uma pergunta. Uma pergunta não. Ele diz para aqueles homens: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Quem de vocês é santo, atire a primeira pedra. Quem de vocês não peca, atire a primeira pedra. Porque nós vamos ver que lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, aqueles homens ali estavam se achando mais santos do que aquela mulher. Aqueles homens ali estavam se achando sem pecado. Aqueles homens ali estavam se achando no direito de julgar e condenar aquela mulher. Só que Jesus olha para eles, depois de um momento de silêncio, Jesus, pela insistência deles, olha para eles e diz: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí eu creio que ali, diante daquelas palavras de Jesus, ele diz que ele se inclina novamente e continuou a escrever no chão. E diz que então, aqueles homens, ouvindo a resposta de Jesus, eu creio que ali eles começaram a se autoexaminar. Eu creio que ali cada um começou a fazer um autoexame de si mesmo. E ali eu creio que muitos deles pensaram: hoje eu menti para minha mulher, hoje eu menti para o meu patrão, hoje eu olhei para alguém que eu não deveria ter olhado. Talvez muitos deles tivessem dito: hoje eu passei em tal lugar e falei de quem eu não devia falar. Talvez algumas pessoas ali tivessem dito: hoje eu dei uma desculpa para não ir para o culto, hoje eu dei
mentira para o pastor para não aparecer na igreja. Hoje eu dei uma desculpa. Eu disse que a minha garganta estava doendo para eu não queria pregar, porque eu não queria louvar. Hoje eu dei uma desculpa para não ir para o evangelismo. Então eu creio que ali várias pessoas devem ter se autoexaminado e várias pessoas ali devem, cada um ali deve ter visto que em algum momento do dia cometeu um erro, cometeu um pecado, que em algum momento do dia desagradou a Deus, teve uma atitude que desagradou a Deus, falou uma palavra que desagradou a Deus. Eu creio que ali naquele momento, cada um daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali, se autoexaminaram e reconheceram consigo mesmos que haviam também pecado. Ou seja, que aquela mulher não era a única pecadora ali. Ou seja, que cada um deles ali tinha um pecado. Agora a única diferença é que eles, no tribunal deles ali, diante daquele tribunal humano, aquela mulher teve o seu pecado exposto. E aqueles homens que estavam julgando ela tinham pecados escondidos. Aqueles homens que estavam julgando aquela mulher e condenando ela tinham pecados escondidos. Mas diante da resposta de Jesus, eu creio que aqueles homens, eles se autoavaliaram, eles se autoexaminaram a si mesmos e cada um descobriu que em algum momento do dia, em algum momento de sua vida, eles haviam cometido um pecado. Então, eles, diz no texto que cada um deles foram se saindo. Diz que cada um foi largando suas pedras e foram saindo e foram embora. Diz que um por um, do mais velho ao mais novo, foram embora. Do mais velho ao mais novo, diz que não ficou ninguém ali. Então nós vemos então que ali então ficou somente aquela mulher e Jesus. E aí diz que então aquela mulher já não estava mais diante do tribunal de homens, daqueles homens que queriam apedrejá-la, que queriam a morte dela. Aquela mulher agora estava diante de Jesus. E aí vai dizer que Jesus, então quando está somente com ela, diz que Jesus olha para ela. E Jesus, ele não diz assim, ô sua descarada, olha o que você fez. Jesus, ele não olhou para aquela mulher e disse, ô sua descarada pecadora, olha o que você cometeu, olha o que você fez, você bem que merecia ser apedrejado, porque Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele era o único ali santo, ele era ali o único que não tinha pecado, mas ele era o único ali que tinha o poder e a autoridade para julgar e condenar aquela mulher, mas Jesus, ele não fez isso. Por que Jesus não fez isso? Porque como diz lá em Lucas 19:10, Jesus fala que eu vim para buscar e salvar o que estava perdido, o que se havia perdido. Então Jesus, ele veio para condenar, mas ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então diz que Jesus olha para aquela mulher e Jesus diz assim, pergunta assim para ela, cadê aqueles que estavam aqui e que tinham lhe condenado? Onde estão eles? Ninguém te condenou? E então diz, aquela mulher responde para Jesus, ninguém, meu Senhor, ninguém me condenou. E aí diz que Jesus então olha para ela e diz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Agora, olhe bem aqui uma coisa. Quando Jesus disse a ela, eu também não te condeno, Jesus vai e completa a frase. Jesus olha para ela e diz assim, eu também não te condeno, mas vá e não peque mais. Ou seja, Jesus, ele anulou a lei ali? Não, ele não anulou a lei. Ele não diminuiu o peso do pecado da prática daquela mulher, mas ele agiu ele complementou a lei, ele agiu na lei, porém ele com amor e misericórdia. Então Jesus ali, ele olha para ela e diz, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele não olhou para aquela mulher e ele não disse assim a ela, olha, vá, eu não te condeno também não, você está perdoado, agora vá, não tem problema não, o que você fez é bobagem, o que você fez não é só você que fez,
tanta gente por aí que adultera, tanta gente por aí que faz isso. Isso é uma bobagem. Foi um momento de fraqueza, foi um momento de fraqueza sua, acontece com qualquer um. Jesus não disse isso àquela mulher. Jesus, ele não diminuiu o peso do pecado dela. Entenda bem, Jesus, ele não diminuiu o peso da prática daquela mulher. Ele disse a ela, vá e não peque mais. Ele não disse a ela que estava tudo bem, que aquilo era normal, que acontecia com qualquer um, que várias pessoas fazem. Ele não agiu dessa maneira. Ele disse bem claro a ela, vá e não peque mais. Ou seja, ele disse, vá e mude de vida. Vá e não cometa o mesmo erro. Vá e mude as suas atitudes. Ele disse ali a ela, como se ele dissesse ali a ela, vá e de agora em diante produza frutos de arrependimento. De agora em diante produza frutos de arrependimento. Como nós vamos ver em Mateus capítulo 3, nos versículos 8 e 9, no versículo 8, onde ele vai dizer, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E que são esses frutos de arrependimento? É a mudança de atitude, é a mudança de caráter, é a mudança de vida. Jesus, ele disse àquela mulher, vai e não peque mais. É como eu posso ver que, como se ele tivesse dito a ela, vai e mude de vida. O que você fez, eu perdoei, agora não faça mais, não repita de novo. Ou seja, hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas, inclusive crentes, que elas estão até dentro da igreja, elas estão até tendo uma vida segundo elas com Deus, mas elas estão pecando, e aí Jesus perdoa hoje, e amanhã elas vão e pecam de novo, e aí vem e pede perdão de novo, Jesus torna a perdoar, e elas vão de novo e tornam a praticar. Ou seja, vira uma iniquidade, um pecado pensado, um pecado planejado, um pecado repetido. Todo dia peca, todo dia pede perdão e volta a fazer novamente, volta a cometer novamente as mesmas práticas. E Jesus já disse que é para mudar, e Jesus já disse que é para viver uma nova vida, e Jesus já disse que é para não pecar mais, e a pessoa continua pecando, e a pessoa continua agindo da mesma maneira, continua praticando os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas. E Jesus, ele diz o seguinte, é necessário produzir fruto de arrependimento, é necessário ter um coração verdadeiramente arrependido, é necessário agora abandonar o pecado, é necessário agora tomar nojo do pecado, é necessário agora se reconciliar verdadeiramente com Deus, é necessário agora, viver uma vida agora de serviço com Deus. Ou seja, eu peguei, eu errei, Jesus me perdoou, Jesus me alcançou com a sua graça, Jesus me lavou, Jesus me limpou, me deu uma nova chance. Então agora eu vou viver uma nova vida, eu agora vou viver uma vida de servir ao Senhor, de serviço ao reino de Deus. Eu agora vou fazer aquilo que agrada a Deus, eu agora vou testemunhar o que Jesus fez na minha vida, eu agora vou proclamar o Evangelho, eu agora vou testemunhar que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta, que Jesus perdoa pecados. Então, é necessário produzir fruto de arrependimento. Não tem como você cometer um pecado hoje e você pedir perdão e amanhã você está novamente fazendo a mesma coisa. Não tem como você errou uma vez, tudo bem, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não adianta você ser hipócrita e dizer que você não tem pecado, você ser hipócrita e dizer que você é o santão ou a santarrona. Não adianta você dizer que você é melhor do que ninguém, não adianta você dizer que você não peca, que você não tem pecado, que você não faz nada de errado, porque todos nós pecamos, mas acontece que tem que haver arrependimento e tem que haver mudança. Ou seja, você pecar é normal, mas você permanecer pecando, aí já não é normal, aí já não tem mais. Deus, Jesus,
verdadeiramente você se arrependeu, que verdadeiramente você deixou aquela vida para trás, você deixou aquele pecado para trás, e que agora você decidiu viver uma nova vida, que agora você decidiu viver uma conduta diferente, que agora você decidiu viver com o caráter de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo. Paulo, ele disse o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você é imitador de Cristo, você não vai viver pecando, você não vai viver na prática do pecado, você não vai viver fazendo aquilo que você sabe que desagrada a Deus, você não vai viver fazendo aquilo que você sabe que vai contra os princípios bíblicos. Quando você entende que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque nenhum de nós éramos nada, nenhum de nós éramos dignos nem de estar aqui, mas o Senhor, ele nos comprou por um alto preço, o Senhor, ele nos lavou, ele nos remiu, ele nos limpou, mas ele nos limpou, ele nos deu uma nova chance para que a gente tivesse agora uma vida nova, uma vida diferente, uma vida totalmente diferente daquela vida que vivíamos lá atrás. Que a gente agora tem que viver uma vida que glorifique a Deus. Nós agora temos que viver uma vida onde o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Não tem como você dizer que serve a Deus, dizer que está com Jesus e você continuar fazendo aquilo que você fazia antes, aquilo que você praticava antes. Ei, mas eu vou continuar fazendo porque ninguém está vendo. Eu vou continuar praticando porque a igreja não sabe, a igreja não vai saber. Eu vou continuar fazendo porque a pastora não está por perto. Aqui não tem ninguém conhecido, não tem ninguém que vá dizer, não tem ninguém que vá contar. Mas nunca esqueça que há um lá no céu que tem os olhos como chama de fogo e ele vê cada passo que você vai, ele vê tudo que você faz, ele vê você onde você estiver. Você pode se esconder do mundo, você pode se esconder de todos, você pode fechar a sua porta e achar que está sozinho, mas você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Então, nós sabemos que diante do tribunal humano, nós somos condenados. Talvez cada um de nós que estamos aqui nesta noite, se dependesse do julgamento alheio, nós não estaríamos aqui. Se dependesse do julgamento do mundo, das pessoas, dos homens, muitos de nós não estaríamos aqui, não estaríamos na presença de Deus. Mas acontece que o Senhor, no tribunal do Senhor Jesus, nós fomos absolvidos, Ele apagou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento, mas Ele agora espera de mim, de você, nova conduta, uma nova vida, uma vida transformada, um coração transformado, um coração arrependido, um coração verdadeiramente grato. Então o que eu vejo nessa história é o seguinte: aquela mulher, ela estava diante de um tribunal de homens e diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal dos homens ela não teria mais nenhuma chance. Diante daquele tribunal humano, aquela mulher já estava condenada. Diante daquele tribunal humano, porque o tribunal humano é um tribunal falho. E outra coisa, o tribunal humano formado por homens, nós sabemos que são formados por homens que também erram, homens que também pecam, homens que também cometem atitudes erradas, homens hipócritas, como aqueles fariseus que pregavam, mas não viviam o que pregavam, como aqueles fariseus que aplicavam a lei, mas eles mesmos não viviam. Então, nós vemos que aquela mulher, diante daquele tribunal humano, ela seria condenada, ela não teria mais uma segunda chance. Diante daquele tribunal humano, ela estaria morta, ela seria apedrejada e ela seria lembrada como a mulher adúltera, a mulher que morreu apedrejada porque cometeu o ato de adultério. Ela seria lembrada pela família e por todos como a mulher que foi apedrejada porque foi pega em adultério. Ou seja, aquele tribunal humano era para envergonhar aquela mulher, aquele tribunal humano era para expor o pecado daquela mulher, aquele tribunal humano era para humilhar aquela mulher ao extremo, ao máximo. Mas Cristo, o tribunal de Cristo, libertou aquela mulher, o tribunal de Cristo absolveu ela da culpa dela, o tribunal de Cristo
viver uma vida nova. O tribunal de Deus é assim que age nas nossas vidas. O tribunal de Deus, ele nos concede o perdão e nos concede a oportunidade de viver uma vida nova, de viver um tempo novo, de viver uma vida transformada. Então que nós venhamos entender que o Senhor, ele nos lavou, ele nos limpou, ele nos perdoou, e agora ele espera que nós vivamos uma vida transformada, que nós vivamos uma vida diferente, uma vida onde o nome dele seja glorificado através da nossa vida, uma vida onde as pessoas olhem para mim, para você, e desejem também conhecer Jesus, e desejem também vir para a presença de Jesus. Jesus, ele me concedeu perdão, ele me concedeu perdão, mas agora é necessário vivermos uma vida nova, abandonar as velhas práticas, abandonar o pecado em todas as suas formas. Se você errou hoje, peça perdão e não erre mais, porque Jesus, ele foi claro com aquela mulher: eu também não te condeno, mulher, mas vá e não peque mais, não cometa mais, não faça mais a mesma coisa. Mude de vida, mude de atitude, mude de pensamento, viva uma nova vida, seja transformada, seja agora um exemplo diante daqueles que te julgaram, diante daqueles que não deram nada por você, seja agora um exemplo diante daqueles que te condenaram, diante daqueles que disseram que o seu fim era a morte, que você merecia a morte. Então, como aquela mulher, muitos aqui hoje, pelo julgamento humano, teria também merecido a morte, até teria também merecido a morte, mas Jesus, ele não te condenou, ele não me condenou, ele nos perdoou e nos deu uma nova chance, e nos deu uma nova oportunidade de mudar, uma nova oportunidade de viver uma vida transformada, de viver uma vida diferente, de viver agora uma vida de, como é que diz? De testemunho que glorifica o nome do Senhor, uma vida para testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito, uma vida agora para proclamar o Evangelho, para anunciar para quem se encontra lá fora que Jesus é o único que salva, é o único que liberta, é o único que transforma. Então que nós venhamos entender e que nós venhamos aceitar o perdão de Jesus e não voltar mais às velhas práticas. Que nós venhamos viver uma vida nova, porque o Senhor, ele nos remiu, ele nos lavou, para que nós vivêssemos agora uma vida totalmente transformada, uma vida totalmente diferente da que tínhamos antes. Então, que eu e você venha refletir o que é que nós temos feito, que eu e você venha refletir quando estamos sozinhos, o que é que nós estamos fazendo, quando estamos sozinhos, se nós estamos buscando nos achegar mais para perto de Deus, ou se nós estamos dando lugar ao pecado, ou se nós estamos dando lugar à carne, se nós estamos dando lugar aos prazeres da carne, ao invés de nos achegar a Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então que nós venhamos parar para refletir o que é que estamos fazendo da nossa vida. Será que nós recebemos o perdão do Senhor e estamos agora produzindo frutos de arrependimento verdadeiramente? Ou será que nós tivemos o perdão do Senhor e continuamos, quando estamos sozinhos, praticando aquilo que não deveríamos praticar? Que nós venhamos refletir, pensar sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter, se nós estamos tendo o caráter de Cristo, se nós estamos tendo um caráter parecido com o de Cristo, porque igual dele nunca jamais vamos ser, mas que nós devemos buscar cada dia ter o caráter dele. Então que nós venhamos estar analisando a nossa vida, que nós venhamos estar refletindo sobre as nossas práticas, quando estamos diante das pessoas e quando estamos também somente nós e Deus, porque a gente nunca está sozinho. Quando nós estamos sós, Deus está no céu, nos observando, observando cada passo nosso, cada atitude nossa, cada palavra que sai da nossa boca. Então que com a mesma boca que nós glorificamos a Ele aqui,
que com a mesma boca, quando estivermos sozinhos em algum lugar, nós também venhamos glorificar o nome do Senhor, nós também venhamos nos achegar mais para perto de Deus, que nós venhamos aceitar o perdão de Deus todos os dias e viver uma nova vida, uma vida transformada, porque é isso que Cristo espera de mim e de você, amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e eu convido a igreja a se colocar de pé. Peço à igreja que feche os olhos, amém?